André Hernan, vamos falar de Corinthians, hein? Porque tem a Vamos. situação do Carlos Miguel, o desejo de manter o jogador até julho, seriam mais 5 jogos. Pode acontecer do Carlos Miguel permanecer esse tempo? O Carlos Miguel pode ficar mais? O que a gente pode contar para quem está nos acompanhando? O Corinthians está tentando, né, uma situação que o Carlos Miguel fique até o dia 10 de julho, e aí seriam mais 5 jogos. O Carlos Miguel tem tido um desempenho absurdo nas partidas, tem sido fundamental, né? Basta ver as últimas 2 partidas, aí os dois empates contra Atlético Goianiense e São Paulo. É uma situação que vai depender, claro, do jogador, vai depender do Nottingham Forest liberar, e o Corinthians, o que eu ouvi nos bastidores do clube lá, quando Bruno Andrade e eu trouxemos essa informação, quando eu estava checando, apurando lá do lado do Corinthians, eu ouvi a seguinte frase: o não a gente já tem, né? O não é tipo assim, Carlos Miguel vai embora mesmo e tá tudo certo com o Nottingham Forest, só tá esperando o clube inglês fazer o depósito da multa, que deve acontecer ainda nessa semana. Pelo menos a expectativa é que aconteça ainda essa semana. Então, o Corinthians teria ali uma conversa com o jogador, não só a diretoria, mas também o Antônio Oliveira. Ele tem muita boa entrada com o treinador, um bom relacionamento. Então, o Corinthians vai tentar. Se vai conseguir, não se sabe, mas essa tentativa ela está acontecendo. E aí, muito remotamente, uma outra fonte me disse: tentamos aqui que ele mudasse de ideia, mas era algo muito impossível. E, de fato, o Carlos Miguel deixou bem claro, falou assim: não, mudar de ideia, não. Claro que essa questão do Nottingham Forest vai depender do clube, do clube inglês, de liberar e tudo mais na conversa final ali, quando eles depositarem a multa. Agora, fazer o Carlos Miguel mudar de ideia e ficar no Corinthians é chance zero. Isso todo mundo dentro do Corinthians sabe muito bem qual é a posição do goleiro. De ir embora mesmo e de aceitar a proposta do Nottingham Forest para jogar a Premier League. Deixa eu trazer um bastidor curto em relação a Carlos Miguel, que o Inter, que é o clube onde ele começou, onde ele fez categorias de base, jogou Copa São Paulo e tal, tinha 20% dele logo que ele foi para o Corinthians, manteve esse percentual de direitos econômicos. E o Inter cedeu esses 20% na negociação do goleiro Ivan, que chegou para o Inter no começo do ano, acabou se lesionando, está parado há um longo período, deve demorar ainda para voltar. Então, quando o Inter viu o Carlos Miguel estourando do Corinthians, sendo negociado, gerando uma quantia de dinheiro bem interessante, houve também essa cobrança. Não, mas e os 20%? Não, os 20% o Inter cedeu para contratar o Ivan, e isso também foi motivo de crítica, de contestação, de mais um pouquinho de pimenta no ambiente do Inter, que já não é nada fácil. Enquanto o Carlos Miguel está por sair, o Corinthians está fechando o substituto, o Santos, o goleiro, aquele que passou pelo Flamengo, que está no Fortaleza, né, Hernan? O Santos é o jogador que é a bola da vez ali, né? Outro jogador também é o Hugo Souza, que também passou pelo Flamengo, né? Que é do Flamengo, está emprestado, né? São os dois, assim, cerca de 5 dias, mais ou menos quase uma semana atrás, me disseram o seguinte lá no Corinthians, algumas pessoas importantes ali que têm caneta na mão no Corinthians. Um ou outro. Ou vai ser o Hugo Souza ou vai ser o Santos. Só que o que o Santos está na frente? Pela experiência que ele tem, pela rodagem. O Hugo Souza, por mais bom jogador que ele seja, bom goleiro que ele seja, o Corinthians ainda tem uma ressalvazinha ali por ele ser jovem. E o Santos é um jogador que está incomodado, vamos dizer assim, com a reserva, ele quer jogar. E o Santos é mais experiente, tem rodagem, já foi campeão de Sul-Americana, vestiu a camisa do Flamengo, a camisa do Atlético Paranaense, grandes clubes. Acostumado já à pressão. É claro que a pressão do Corinthians é uma pressão diferente, né? Vamos comparar com a pressão do Flamengo. E o Santos é o jogador que hoje está à frente. Existe uma conversa já alinhada e avançada e só falta apertarem a mão. Porque vão esperar o Carlos Miguel embora, se ele ficar esses 5 jogos a mais, você ganha um fôlego ali para a negociação, mas tanto do lado do Santos quanto do lado do Corinthians, o papo é o mesmo. Quando eu fui checar a informação, os dois me disseram a mesma coisa. Tá tudo certo, tá tudo alinhado, só falta, né, aquele aceite final, o sim final, o famoso aperto de mão. Mas hoje
é o Santos, o goleiro que está mais próximo de vestir a camisa do Corinthians com essa saída aí do Carlos Miguel. Por falar em goleiros do Corinthians, o Corinthians renovou com o Matheus Donelli, né? Nós temos imagens do Matheus Donelli, da situação de renovação do Corinthians. Vamos rodar. As expectativas são sempre as melhores, estou muito feliz em renovar meu contrato com o Corinthians por mais 4 anos, clube que eu defendo desde os meus 8 anos de idade. Espero que sejam anos de muito sucesso e conquistas com o manto do Timão. Qual é o plano para o Donelli, hein, Hernan, no gol do Corinthians? Você vê que a trilha era do de primeira, né? O Corinthians roubou a trilha do de primeira aqui para a apresentação do Donelli. O Donelli é um jogador muito querido no Corinthians, né? E assim, o Donelli passa uma imagem que é aquela coisa, ele é um goleiro que não passa confiança. E isso é muito papo de rede social. Isso é muito papo de torcedor e tal, que olha pro Donelli e fala, garoto e tal. Porque assim, o Corinthians teve o Cássio durante 12 anos, e o Cássio é um gigante. O Carlos Miguel é o gigante. E o Donelli é um goleiro um pouco mais baixo, mas é um goleiro que tem estatura, né? Tem estatura da posição. Só que a visão, muitas vezes, do torcedor é uma visão distorcida de quem está no dia a dia. Porque quem está no dia a dia vê um Matheus Donelli que treina muito bem, que é um cara muito querido pelo elenco, ele é muito bem visto no clube, pelos treinadores de goleiros, é um cara que é muito dedicado, e assim, outro argumento que me deram lá no Corinthians o Matheus Donelli fez todas as seleções de base. Então é um jogador que tem convocações para seleções de base, é um goleiro muito bem visto também. A questão toda é ele ter uma sequência no Corinthians e ter uma sequência de bons jogos. Ele teve pouco período de sequência. Então o Donelli, ao renovar o contrato por mais 4 anos, é porque o Corinthians acredita muito nesse goleiro. É claro que ele vai ter que ter a chance e vai ter que desempenhar. Mas se o Corinthians renovou o contrato, é porque de fato confia nele. E muitas vezes fica aquela coisa da bolha que a gente fala, né, da rede social, que diz que ele é um goleiro que não passa confiança. Vamos ver, depende do próprio jogador. Eu gosto muito do Donelli particularmente. Acho ele bom goleiro. Se tem ótimas informações sobre ele de fato, seleção de base, tem um histórico interessantíssimo nas categorias de base. Para fechar de Corinthians, eu quero colocar na tela o PVC, que vai falar sobre um ambiente, a chance de saída do Carille do Santos, influenciando no trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians. Roda aí o PVC. Presta atenção a Santos e Goiás. A pressão em cima do Fábio Carille é muito grande na cidade de Santos e é muito grande no Santos. De um modo que quando chegou de volta a Santos no último sábado, a delegação do Santos não tinha certeza absoluta de que o Carille chegaria até o jogo contra o Goiás. Mas chega ao jogo contra o Goiás nessa quarta-feira pressionado e sabendo que uma 5ª derrota seguida pode provocar mudanças, pode fazer com que o Marcelo Teixeira pense na saída. Enquanto isso, no Corinthians se entende que Antônio Oliveira não é o técnico perfeito nesse momento, mas que não é hora de trocar mais uma vez. Atenção para a tabela do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Internacional nessa quarta-feira fora de casa, em Florianópolis, o Atlético Paranaense no fim de semana em Curitiba, o Cuiabá na Neoquímica Arena e o Palmeiras como visitante. A tabela é muito difícil. E o que tem a ver o Carille com o Antônio Oliveira? É cada vez mais forte o comentário de que a diretoria do Corinthians pensa no Fábio Carille em caso de mudança de Antônio Oliveira. Não dá para dizer nem que o Carille vai sair do Santos, nem que o Antônio Oliveira vai sair do Corinthians. Mas a dependência dos resultados já é muito clara. Não devia ser assim, mas é. Então presta atenção nessa quarta-feira. Santos e Goiás está intercalado com o Internacional e Corinthians.
É o ambiente do futebol, a dança das cadeiras dos técnicos. Reta final do programa, ainda dá tempo de você deixar o teu like. Ele é fundamental para nós, por favor. Te inscreve no canal do All Sport, ativa o sininho de notificações. Fala, Hernan. Pedir a palavra aqui. De fato, existe esse ambiente de pressão em cima do Antônio Oliveira, mas é um movimento muito mais de fora para dentro. Não é um movimento de dentro do CT, já que incomoda ou que estão querendo trocar, aquela coisa toda. O Antônio Oliveira se sente, claro, no dever de melhorar o time, está buscando isso, conta com os reforços que Augusto Melo prometeu para a comissão técnica, e o Augusto Melo prometeu reforços de peso, nomes importantes para essa janela. Já está trazendo o Santos, o Eric Pulga, que é jogador de beirada de campo, é uma joia do futebol brasileiro, está no Ceará, já tem conversas muito boas em andamento, já estão discutindo valores, inclusive Ceará e Corinthians discutem valores, né? O Ceará queria 4 milhões de dólares, o Corinthians topa pagar 3 milhões de dólares e deixar um percentual para o Ceará, e essa conversa avançou dos dois presidentes, está acontecendo, e o Eric Pulga deve chegar ao Corinthians. Fora outros reforços, o Corinthians também está olhando o mercado internacional, mercado sul-americano, aquela coisa toda, e tudo isso em conjunto com o Antônio Oliveira. Então, assim, o movimento de Antônio Oliveira fora e o papo do Carille é muito de fora para dentro, não de dentro para fora, o que tranquiliza Antônio Oliveira, que tem um bom relacionamento com os jogadores. Sabe que quando o programa é rápido, ele passa assim, ó, estala o dedo, né? A gente já tem poucos minutos para acabar o programa. Parece que começou agora. Parece que agora a gente estava nos bastidores dando bom dia para o André Hernandes conversando sobre o programa. Mas já estamos nos últimos minutos e a gente não pode deixar de falar de uma notícia importantíssima para o torcedor do São Paulo. Atenção, torcedor do São Paulo. Tem informação sobre Alex Sandro, lateral esquerdo, com passagem pela seleção brasileira, que estava na Juventus da Itália, que está aí nessa situação de voltar ao futebol brasileiro. O que tu pode nos contar? Porque é importante, é um jogador de peso, é um jogador, assim, relevante demais, o Alexandro, que uma possibilidade de jogar no São Paulo, André. O Alexandro é um jogador que está ainda indefinida a situação dele se volta ao Brasil. O que o Alexandro deixou bem claro, e o São Paulo trabalha com essa informação, é que se ele decidir ficar no Brasil, se ele decidir mesmo voltar ao futebol brasileiro, ele vai dar prioridade ao São Paulo, porque o São Paulo vem conversando com ele já há um tempo, já aconteceu mais de uma conversa, uma sondagem lá atrás e agora uma conversa. Então a prioridade do Alexandro, se decidir ficar no Brasil, vai ser de conversar com o São Paulo. E aí o São Paulo já tem mais ou menos desenhado um modelo de proposta para ele. Repito, não fez essa proposta ainda, mas o São Paulo já tem desenhado um modelo de proposta e sabe que ele dá prioridade à conversa e abrir negociações com o São Paulo, decidindo ficar no Brasil. Então é ele tomar essa decisão e ele já está em conversa com o seu staff, com seus empresários, familiares, sobre essa questão de uma possível volta ao Brasil, e aí abriria conversas com o São Paulo. Então o São Paulo está com a antena ligada, está esperto, já tem um modelo pronto ali para apresentar ao Alexandre. E é claro que o Thiago Mendes, paralelamente, está caminhando bem. O São Paulo agora depende de uma resposta do Al Rayyan, do Catar, que ainda tem 8 meses de contrato com ele. O Al Rayyan liberando a proposta do São Paulo, o São Paulo fecha com o Thiago Mendes. E eu ouvi de uma pessoa muito importante do São Paulo a seguinte ideia, a seguinte frase: se o São Paulo conseguir contratar o Thiago Mendes e conseguir contratar o Alexandro, é time para empolgar para as competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então o São Paulo está de olho, está muito otimista que se conseguir esses 2 reforços, vai ser para mudar o time de patamar. Sabe, Hernan, que uma vez perguntado numa coletiva, o Eduardo Cudê, técnico do Inter, sobre o Alexandro, que também esteve no ambiente do Inter, né? Afinal, esses jogadores, quando pinta a chance de voltar ao Brasil, todo clube grande acaba tratando sobre eles. E ele brincou dizendo que, para contratar o Alexandro, o Inter teria que vender o Beira-Rio, porque é um jogador muito caro que o Inter não conseguiria pagar. O São Paulo está com bala na agulha, como a gente costuma dizer, para fazer uma proposta que o Alexandro tenda a aceitar? O São Paulo tem possibilidades, e o modelo de negócio do São Paulo
tem sido muito assim, contrata o jogador e no primeiro ano de contrato paga pouco, né? No caso, o Alexandre viria livre, né? Então a luva seria diluída, e aí eu estou citando das outras negociações. O São Paulo tem feito esse modelo, paga pouco no primeiro ano para dar uma desafogada e começa a pagar o restante no ano seguinte, sempre contratos de 3 anos, por exemplo, começa a pagar a partir do segundo, o montante maior. Foi assim com o Rames Rodrigues, né? A vinda do Rames Rodrigues, num primeiro momento, no primeiro ano de contrato, pagando só o salário, a luva ficou ali diluída. Lucas Moura, a mesma coisa. Então, o São Paulo que, na palavra do Júlio Casares, promete diminuir bem ou quitar praticamente a dívida do clube em 5 anos, está se preparando e está trabalhando, né, o Departamento Financeiro de São Paulo para quitar essas dívidas e ter ali aportes, recursos e tal. O São Paulo fechou um patrocínio agora de camisa importante. Então, assim, o São Paulo está se mexendo. Tem o dinheiro para fazer esse aporte? Não, mas vai fazer uma proposta dentro daquilo que é a realidade do São Paulo. E o São Paulo tem conseguido êxito com o Lucas, com o Rames. E tem um detalhe importante, essa Copa América vai abrir janela para o Rames sair e desafoga e muito a folha salarial, né? Isso seria importante também para a vida desses grandes jogadores. Qual?